18 de abril. Nessa era de consumismo que nós estamos vivendo, os valores seculares tomam o centro da nossa vida. E o apelo ao céu, e nós deixamos a tirania do egocentrismo, ou seja, nós somos importantes, o que eu quero, o que eu gosto, a minha vontade, isso é o que a gente, hoje é moda, né? É o que você quer, você pode ser o que você quer, não interessa, entendeu? E aí nos leva à escravidão da vanglória. Você quer ser glorificado e se torna uma escravidão, né? Então nós precisamos tornar o Deus o centro da nossa vida. Nunca na história da humanidade há tanto egocentrismo como hoje. É o diabo colocando o dedo dele na nossa mente. Então, alguns são escravos do dinheiro, outros são escravos do poder, outros são escravos do esporte, outros são escravos da música, outros são escravos dos entretenimentos, outros são escravos dos vícios. Então, a mensagem do Apocalipse é respeitar a Deus, temer a Deus, honrar a Deus como o verdadeiro centro da nossa vida. Em Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em Colossenses 3, 1 e 2 diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita do seu Pai. Pensai nas coisas do alto, não nas da terra. E também Hebreus 12, 1 e 2 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que está sentado no trono de Deus à sua direita. A questão central do grande conflito que existe em nossa época, e sempre existiu, mas agora mais do que nunca, né? É a batalha pela nossa mente. É de fato uma batalha pela nossa lealdade. Seremos leais a Deus? Reconheceremos a autoridade de Deus? Temos um compromisso com Deus? Então, essas coisas que fazem parte da vontade de Deus, o inimigo sutilmente está guerreando contra ela, na nossa mente. Sutilmente, né? A batalha final do grande conflito é entre o bem e o mal, para controlar os nossos pensamentos. Então Filipenses 2,5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Essa palavra tenham, o mesmo pensamento, é a mesma palavra que é traduzida por permitam ou escolham. Escolham, então, o mesmo modo de pensar. Não escolham brigar e fazer coisas iradas, mas permitam e escolham que haja um só pensamento, o mesmo pensamento sobre Jesus Cristo. Então, esses 40 mil tipos de religiões diferentes vêm contra isso que Paulo falando. Como que pode ter o mesmo pensamento tendo cada um numa igreja? Está errado, tudo errado isso aí. Isso é coisa do inimigo, fez, confundiu a mente de todo mundo. Então, isso exprime
a nossa vontade. Você tem o poder de escolher se você vai pensar nas coisas de Satanás ou nas coisas de Deus. Permitam que Jesus modele nosso pensamento, preenchendo nossa mente com as coisas da eternidade. Nossas ações revelam nosso modo de pensar. Aí está a questão da graça, né? A graça nos salva, mas para quê? Para sermos obedientes, né? Ou lá no céu vai ter desobediência? Vai ter desobediência no céu? Então vai ter lei. Lógico que vai ter lei no céu. Se não ter lei, vai ter uma algazarra, né? Tem sim a lei. Temer a Deus é torná-lo primeiro em nossa vida. Nossa mente caída, pecaminosa, diz Colossenses 3:2, como ela é, naturalmente tenderá a pensar as coisas ruins aqui da terra, indignas. Por isso precisamos, como Paulo disse, escolher propositalmente, deliberadamente, porque queremos, tem que exercer essa vontade, pensar nas coisas celestiais, usando o dom sagrado do livre arbítrio. Filipenses 4:8 diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e louvor, nisso pensai. E no verso 14 diz assim, pois, vai ser Colossenses 12, Filipenses 4:8, né? 8. Eu queria ler aqui o 9 também, ó. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, diz o Paulo, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Lembra que eu estou sempre repetindo aqui, o que acontecia, o que eles pensavam, qual era o modo de viver, como eles entendiam o cristianismo no primeiro século. Então Paulo diz assim, o que vocês aprenderam de mim, que receberam de mim, ou de Jesus Cristo, que ouvistes, que vocês viram, praticai, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Então se Paulo viesse hoje aqui e visse essa balbúrdia de um monte de religiões diferentes, o que ele iria pensar? Ele está dizendo, mas eu estou dizendo que é para fazer aquilo que eu fazia, que Jesus ensinou lá no primeiro século. Por que surgiu tanta coisa assim? Então, nosso pensamento, o diabo tem desviado o nosso pensamento para coisas que não têm valor. E o que tem valor, a mensagem presente é que volte para o que tem valor. Porque isso é muito importante, que Jesus está voltando.